Aquela quinta-feira começou normal, mas acabou virando o pior dia da minha vida. Acordei cedo com o galo cantando, fiz meu café no fogão a lenha e saí para tratar dos bichos. Logo senti que algo estava errado. Meu Valente, um cachorro que era mais que animal para mim, não veio me receber na porta. Aquele cachorro era minha família, me acompanhava há 8 anos, desde que perdi minha esposa. Era ele que ficava do meu lado, nas noites de solidão, que me acordava quando eu tinha pesadelo, que protegia a casa de qualquer perigo. Um vira-lata caramelo de orelhas caídas e olhos que pareciam entender tudo que eu falava. Chamei, assobiei e nada dele aparecer. Uma dor apertou meu peito, uma angústia que não sei explicar. O céu estava azul, mas umas nuvens escuras já se formavam no horizonte, como se até o tempo soubesse que uma desgraça ia acontecer. Enquanto tratava dos outros animais, lembrei da noite anterior, o rádio falhando sem explicação, o Valente latindo desesperado para o lado da figueira antiga e depois aqueles assobios malditos que não me deixaram dormir. À noite, tinha escutado uns barulhos estranhos, umas risadinhas de criança vindas do mato. Mas não mora criança nenhuma por aqui. A casa mais próxima fica a mais de 3 quilômetros e lá só tem um casal de velhos. O Valente latia sem parar, cada vez mais agitado. Nunca tinha visto ele daquele jeito, nem quando aparecia alguma onça por perto. De repente, ele saiu correndo para a escuridão e não voltou mais. Escutei um ganido de dor que me arrepiou dos pés à cabeça. Foi um som que parecia de outro mundo. Um grito que não era só de dor física, mas de terror mesmo. Quis ir atrás, mas o medo me segurou dentro de casa. Que raiva de mim mesmo. Se tivesse ido, talvez meu amigo ainda estivesse vivo. Tranquei a porta e passei a noite acordado, sentado na cadeira da cozinha, com um candeeiro aceso e o facão do lado. De tempos em tempos, ouvia aqueles assobios e risadas vindos de diferentes direções, como se estivessem brincando de roda em volta da casa. Depois que terminei o serviço da manhã e o Valente ainda não tinha voltado, fui procurar. Meu coração já estava disparado, as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar o cabo da enxada que levei para me defender. Segui para o lado da figueira velha, sentindo um cheiro forte de fumo de palha no ar. Não era cheiro de cigarro normal, não. Era um fumo forte, antigo, que meu avô fumava no cachimbo dele. E foi lá que encontrei meu cachorro. Meu Deus do céu, como alguém pode fazer uma crueldade dessas? Meu Valente estava pendurado num galho alto, enforcado com uma corda toda trançada, dessas que só quem sabe fazer artesanato consegue. Os olhos dele esbugalhados, a língua para fora, o corpo ainda morno. Alguém tinha matado ele fazia pouco tempo. A raiva que senti foi tão grande que gritei até minha garganta arder. Gritei para o céu, para as árvores, para quem quer que tivesse feito aquilo. Lágrimas desciam pelo meu rosto sem parar. Quem faria uma maldade dessas com um animal inocente? E como tinham conseguido subir tão alto naquela árvore? Aquele galho devia estar a uns 5 metros do chão, no mínimo. Nem com escada daria para chegar lá facilmente. Foi quando notei as pegadas em volta da figueira. Nossa Senhora, eram pegadas pequenas, de um pé só. E não eram impressões fracas, não. Estavam bem marcadas na terra, como se alguém tivesse pulado com força em volta da árvore. Senti um frio na espinha que desceu até os pés. As histórias que meu avô contava sobre o Saci vieram na minha cabeça como um relâmpago. Ele falava que o Saci era vingativo, que judiava dos animais quando alguém desrespeitava a mata ou as árvores antigas. Eu tinha cortado galhos daquela figueira 3 dias antes para fazer um cabo novo para o machado. Fiquei paralisado, dividido entre a raiva pela morte do meu cachorro e o medo daquela coisa que tinha feito aquilo.
Meu avô dizia que o Saci tinha poderes que gente normal não entende, que ele podia desaparecer num rodamuinho, que atravessava paredes, que enfeitiçava as pessoas. Eu nunca tinha acreditado muito nessas histórias. Achava que era coisa de gente antiga, superstição. Mas como explicar aquelas pegadas de um pé só? Como explicar como o meu cachorro tinha ido parar lá em cima daquele jeito? Toquei o tronco da árvore, sentindo uma raiva misturada com desespero. "Por que justo o meu cachorro?" Gritei pro nada. Foi então que escutei uma risadinha atrás de mim, uma risada de deboche que parecia de uma criança travessa. Me virei num pulo e não vi ninguém, mas o cheiro de fumo ficou mais forte, entrando pelo meu nariz, me deixando tonto. Aquele cheiro tinha algo estranho, parecia misturado com enxofre. Ouvi um assobio zombeteiro rodeando a árvore, como se aquela coisa estivesse brincando comigo. O assobio ia mudando de lugar o tempo todo. Ora parecia vir de cima da árvore, ora de trás de mim, ora de longe no mato. "Apareça!" Gritei de novo, segurando a enxada com tanta força que meus dedos doíam. O vento começou a soprar mais forte, balançando os galhos da figueira de um jeito que não parecia natural. As folhas se mexiam como se estivessem dançando. Minha raiva cresceu mais que o medo. Peguei um pedaço de pau no chão e comecei a gritar: "Aparece, demônio! Vem enfrentar gente grande! Por que não pega alguém do seu tamanho?" Bati com o pau no tronco da árvore, como se estivesse desafiando o que quer que estivesse ali. Mas só recebi como resposta mais risadas e assobios. O céu escureceu de repente, como se tivessem jogado um pano preto em cima do mundo. Um vento gelado começou a soprar, balançando os galhos da figueira como se fossem braços de um monstro. Senti o cheiro de terra molhada, de chuva que vem com força. Tentei ficar firme, mas o medo ia tomando conta. O corpo do meu valente balançava no galho. Os olhos dele pareciam me olhar, pedindo ajuda que eu não pude dar. Me senti fraco, impotente. Era como se estivesse diante de algo muito maior que eu, algo que eu não podia combater com as mãos ou com armas. Não aguentei mais aquela visão do meu amigo morto daquele jeito tão cruel. Larguei o pau e corri para casa como um louco, tropeçando, caindo, me arranhando todo nos espinhos e nas pedras do caminho. Meu coração batia tão forte que parecia que ia explodir. A respiração faltava, as pernas pesavam como chumbo. Sentia que algo vinha atrás de mim, pulando num pé só, rindo da minha desgraça. As risadas pareciam vir de todos os lados, como se houvesse não um, mas vários daquela criatura me cercando. Quando olhava para trás, não via nada além das árvores se mexendo com o vento cada vez mais forte, mas sabia que não estava sozinho. Entrei em casa e tranquei tudo. Peguei a espingarda do meu pai e a Bíblia da minha mãe. Meu pai sempre dizia que não tinha bicho que resistisse a uma boa Winchester, mas algo me dizia que aquilo que estava lá fora não era um bicho comum. Abri a Bíblia no Salmo 23, aquele que fala do Vale da Sombra da Morte, e comecei a ler em voz alta. Coloquei sal em todas as portas e janelas, alho nos cantos da casa, tudo o que o povo antigo ensinava para afastar o mal. A tempestade que se formou foi a pior que já vi na vida. Os relâmpagos cortavam o céu a cada minuto, os trovões faziam a casa toda tremer. A luz acabou com o primeiro trovão, me deixando só com a claridade de um lampião velho que eu tinha guardado desde os tempos do meu avô. A chuva batia com tanta força nas telhas que parecia que iam quebrar. A noite foi um inferno que nunca vou esquecer. Aquela coisa brincou comigo, como gato com rato. Pulava no telhado, fazendo barulhos que não eram só da chuva. Ouvia passos pequenos e rápidos correndo lá em cima. Assobiava pelas frestas da janela, um assobio que parecia entrar direto na minha cabeça. As risadas vinham de diferentes cantos da casa, como se aquilo conseguisse estar em vários lugares ao mesmo tempo. As portas se abriam sozinhas, mesmo trancadas. Objetos voavam pela sala sem ninguém tocar neles.
Os retratos da parede caíam, os pratos na cozinha se quebravam sozinhos. Atirei 2 vezes quando vi uma sombra passar rápido pela sala, mas as balas pareciam atravessar o ar sem acertar nada. Depois dos tiros, ouvi aquelas risadas com mais força, como se tivesse achado graça na minha tentativa inútil de me defender. O medo era tanto que meu corpo inteiro tremia sem controle, mas a raiva pela morte do meu cachorro me mantinha acordado, alerta. O Valente era minha família, meu companheiro de todas as horas. Tinha sido ele que me deu força para continuar vivendo depois que minha Maria morreu. Como uma criatura podia ser tão cruel a ponto de matar um bicho inocente daquele jeito só por causa de uns galhos cortados? Estava decidido que, se sobrevivesse àquela noite, iria embora daquele lugar para sempre. Não dá para viver num lugar onde o mal anda solto desse jeito. Perto da meia-noite, quando a tempestade estava no auge, a porta do meu quarto se abriu com um estrondo, mesmo com a cadeira que eu tinha colocado para travar. No meio do quarto, iluminado por um relâmpago, vi ele pela primeira vez. Um molequinho preto, de uma perna só, com uma carapuça vermelha na cabeça. Mas não era uma criança normal, não tinha nada de inocente ali. Os olhos brilhavam como brasas vivas, a boca mostrava dentes pontiagudos num sorriso maligno que nunca vou esquecer. E o pior, ele segurava na mão o que parecia ser o coração do meu cachorro, ainda pingando sangue. As pernas fraquejaram de vez, caí de joelhos no chão, sem conseguir desviar os olhos daquela visão. Por que fez isso com meu cachorro? Gritei com lágrimas nos olhos, a voz entrecortada pelo medo e pela raiva. Tentei levantar a espingarda, mas meus braços pareciam pesados demais. O Saci, porque agora eu tinha certeza que era ele mesmo, se aproximou pulando num pé só. A cada pulo, parecia flutuar no ar por mais tempo que seria natural. Ele sorriu mais alto e disse numa voz que parecia vir de dentro da terra, uma voz que não combinava com aquele corpo pequeno. A figueira é minha casa há 200 anos. Quem mexe nela paga o preço. Seu cachorro foi só o começo. Aquelas palavras gelaram meu sangue. Só o começo? O que mais aquela criatura planejava fazer? Quis perguntar, quis implorar que me deixasse em paz, que eu iria embora e nunca mais voltaria. Mas nenhuma palavra saiu da minha boca. Era como se minha voz tivesse sido roubada pelo medo. O Saci deu mais um pulo e chegou bem perto do meu rosto. O cheiro de fumo e enxofre era tão forte que me deu ânsia. Ele tocou minha testa com um dedo e senti como se tivesse levado um choque. No segundo seguinte, desapareceu como fumaça, deixando apenas aquela risada ecoando pela casa vazia. Com ele, sumiu também o coração do meu cachorro, não deixando nenhuma gota de sangue no chão, como se nunca tivesse estado ali. Fiquei paralisado no mesmo lugar por horas, sem conseguir me mexer, sem conseguir pensar direito. Quando o primeiro raio de sol entrou pela janela, percebi que tinha passado a noite toda de joelhos no mesmo lugar. Meu corpo doía, minhas pernas estavam dormentes. Amanheceu e eu ainda estava lá sentado no chão, a espingarda inútil nas mãos, o rosto marcado pelas lágrimas secas. Saí para o quintal como um sonâmbulo e cavei um buraco debaixo da mangueira, longe daquela figueira amaldiçoada. Desci a encosta até a figueira e, com muito esforço, consegui tirar o corpo do meu Valente de lá. Chorei como uma criança enquanto enterrava meu amigo. Coloquei uma cruz de madeira para marcar o lugar e prometi que nunca mais nenhum bicho ia sofrer por minha causa. Vendi a propriedade na mesma semana por menos da metade do que valia e nunca mais voltei. O homem que comprou achou que eu estava louco quando contei a história. Deu risada e disse que não acreditava nessas coisas. 3 meses depois, soube que ele tinha vendido também, depois de perder todas as galinhas do galinheiro numa noite só. Dizem que todas foram encontradas penduradas nos galhos da figueira, enforcadas com cordas trançadas do mesmo jeito que meu cachorro. Hoje moro na cidade, num lugar pequeno, mas que me basta. Não tenho mais animais, não tenho coragem.
mas a risada daquele demônio de uma perna só ainda ecoa na minha cabeça nas noites de tempestade. E a dor de ter perdido meu cachorro daquele jeito nunca sarou. Às vezes, acordo de madrugada com a sensação de ouvir aquele assobio característico vindo da rua. Quando isso acontece, fecho todas as janelas, acendo as luzes e espero o dia nascer, rezando para que aquela criatura nunca me encontre de novo. Boa noite, Portal do Medo. Vou contar uma história que é da minha avó. Ela me contou tantas vezes quando eu era pequeno que parece que consigo ver tudo na minha cabeça, como se eu mesmo tivesse estado lá. Isso aconteceu há muitos anos, quando minha avó tinha uns 9 anos, lá nos anos 50, numa casa de taipa no interior. Era um lugar simples, sabe? Onde todo mundo se conhecia e vivia da roça. Minha avó conta que naquela terça-feira, o dia começou como qualquer outro. O cheiro de café fresco no ar, o galo cantando no terreiro, a mãe dela já acendendo o fogão a lenha e o pai saindo cedinho para a roça com a enxada no ombro. Ela ficou em casa ajudando a varrer o terreiro e depois foi brincar um pouco debaixo do pé de manga que tinha no quintal. Foi quando a vizinha da casa ao lado apareceu com pressa pedindo um favor para a mãe dela. A vizinha era mãe solteira e vivia sozinha com um bebê de uns 6 meses. Ela chegou dizendo: "Me empresta um punhado de sal? Acabou o meu e preciso terminar o almoço." A mãe da minha avó, que tinha bom coração, logo atendeu. Daí, a vizinha falou que voltava ligeirinho, porque o menino dela estava dormindo no berço. Minha avó lembra que o sol estava bem no meio do céu, era hora do almoço. E viu quando a vizinha saiu apressada. Ela pensou: tadinho do bebê sozinho. Mas logo voltou a brincar e esqueceu do assunto. Só que de repente ela começou a ouvir um cantarolar estranho vindo da casa da vizinha. Uma cantiga que nunca tinha escutado antes. Era uma voz fina, estranha, que não parecia nem de gente grande nem de criança direito. Minha avó, curiosa como toda criança, foi chegando devagarzinho perto da janela da casa da vizinha para ver quem estava cantando para o bebê. Vixe Maria! Ela sempre arrepia quando conta essa parte. Quando ela espiou pela fresta da janela, que não fechava direito por causa da madeira empenada, quase caiu para trás de susto. Tinha um ser pequeno lá dentro, do tamanho de um menino de 3 anos. Mas não era criança, não. A pele dele era escura que nem carvão. Não como a nossa pele morena normal, era preta mesmo, que brilhava feito pedra polida. E na cabeça usava um gorro vermelho bem vivo, da cor de pitanga madura. O bichinho estava em pé, na pontinha dos pés, debruçado sobre o berço, fazendo um movimento de vai e vem, como quem nina um bebê. E cantava baixinho aquela cantiga estranha que não dava para entender as palavras. O bebê da vizinha estava quietinho, olhando fixo para a criatura, sem chorar nem nada. Minha avó conta que sentiu um medo que nunca tinha sentido antes. O coração dela disparou que nem cavalo em disparada. As pernas ficaram moles feito mingau e ela não conseguia sair do lugar. Era como se tivesse virado pedra. Ficou gelada, mesmo com o calor que fazia. O suor escorria frio pela testa e ela tremia tanto que achou que ia fazer barulho. E a criatura ia perceber ela ali. Tentou gritar, chamar a mãe, mas a voz não saía. Era como se tivesse um nó na garganta. Minha avó conta que ficou ali paralisada, sem conseguir se mexer, por um tempo que pareceu uma eternidade. Foi então que ouviu a voz da vizinha voltando e chamando de longe. "Já tô chegando, meu filho." No mesmo instante, o ser de gorro vermelho virou a cabeça na direção da porta, com um movimento rápido que nem bicho assustado. Os olhos dele, minha avó diz que nunca vai esquecer, eram redondos e brilhantes como 2 brasas acesas. Ele olhou direto para a janela onde minha avó estava espiando, como se soubesse que tinha alguém ali o tempo todo. Daí sorriu, mostrando dentes pequenos e pontudos.
Minha avó diz que foi o sorriso mais medonho que já viu na vida. Num piscar de olhos, o ser pulou do lado do berço para o chão e começou a girar, rodando cada vez mais rápido, até virar um redemoinho vermelho e preto. E sumiu assim no ar, sem deixar rastro. Quando a vizinha entrou em casa, minha avó saiu correndo, tremendo tanto que mal conseguia andar, e se escondeu debaixo da cama. O mais estranho de tudo, e isso minha avó jura pela alma da mãe dela, é que depois daquele dia, o bebê da vizinha nunca mais foi o mesmo. A criança que antes era alegre e esperta ficou calada, com um olhar distante. Não chorava, não ria, só ficava olhando para o nada com aqueles olhos vazios. O pior é que de noite, quando a lua aparecia, dizem que o menino cantarolava baixinho, igualzinho à cantiga que o ser de gorro vermelho cantava. A vizinha acabou se mudando dali porque o povo começou a dizer que o menino tinha sido embruxado ou encantado. Ninguém sabe direito o que aconteceu com eles depois. E até hoje, quando minha avó escuta alguém cantarolando de um jeito estranho, ou vê um gorro vermelho, ela sente aquele mesmo frio na espinha. Ela diz que tem coisas nesse mundo que a gente não consegue explicar e que é melhor nem tentar entender. Ainda o bicho da janela. Aquela noite de chuva na fazenda do meu tio, eu nunca vou esquecer. Era um lugar simples, no meio do nada, cercado de mato por todo lado. A gente morava na cidade, mas nas férias sempre ia para lá. E naquela viagem, a minha prima Maria estava junto, coitada. Era uma menina quieta demais, nunca falava nada com ninguém, só olhava as coisas com aquele olhar triste. Na época eu nem entendia direito o motivo, achava que ela era assim mesmo. A casa era antiga, daquelas com assoalho de madeira que faz barulho quando pisa. Nossa Senhora, como rangia, e naquela noite, a tempestade não dava trégua. O vento batia nas janelas e fazia um barulho que parecia até gemido de alma penada. Eu e Maria dividíamos um quarto nos fundos com uma janela grande que dava para o pomar. Já devia ser umas 3 da madrugada, quando acordei com um arranhão na vidraça. No começo pensei que era galho de árvore, coisa assim, mas o barulho veio de novo, mais forte. Abri os olhos e fiquei parado na cama, com medo até de respirar. Meu coração já estava acelerado, sabe como é? Daí veio outro arranhão e eu vi, juro por Deus que vi. Na janela tinha uma coisa tentando entrar. Era um bicho esquisito, não parecia nada que eu já tivesse visto antes. Tinha o focinho inchado, igual de porco, mas o corpo era mais fininho, mais comprido. E os olhos, meu Deus do céu, os olhos brilhavam no escuro igual os de um gato, mas eram grandes demais, esverdeados. Dava para ver que ele estava tentando forçar a janela. Minhas mãos começaram a tremer. Fiquei gelado, suando frio mesmo. Queria gritar, mas a voz não saía. Parecia que tinha algo me sufocando. Olhei para o lado e vi que Maria estava sentada na cama dela, olhando fixo para a janela, com os olhos arregalados. Não se mexia, parecia uma estátua. A coisa na janela começou a fazer um barulho estranho, tipo um guincho misturado com grunhido. Era tão alto que até hoje não entendo como ninguém mais na casa escutou. O bicho ficava batendo a pata na vidraça e a cada batida parecia que o vidro ia quebrar. Daí consegui me mexer e pulei da cama, corri até Maria e puxei ela pelo braço. Vamos sair daqui, falei baixinho. Mas ela não se mexia, só tremia e apontava para a janela. Foi quando notei que ela estava chorando, mas sem fazer um pio. Consegui arrastar ela até a porta do quarto e saímos para o corredor. Corri para o quarto do meu tio, tropeçando no escuro, puxando Maria que mal andava. Quando entrei no quarto deles, nem precisei falar nada. Meu tio já estava de pé, com uma espingarda na mão. Ele voltou, não foi? Ele perguntou, e eu só consegui fazer que sim com a cabeça. Minha tia abraçou Maria e começou a chorar junto com ela.
Foi aí que eu soube que não era a primeira vez que aquilo acontecia. Na manhã seguinte, a família toda estava arrumando as malas. Ninguém falava muito, só juntavam as coisas com pressa. Meu tio olhava para fora pela janela a cada minuto, como se esperasse ver alguma coisa. Eu puxei a manga da camisa da minha tia e perguntei baixinho o que estava acontecendo. Ela me levou para a cozinha, longe dos outros, e contou que aquela não era a primeira vez. Que anos atrás, quando Maria tinha só 5 anos, aquela coisa tinha conseguido entrar no quarto dela. Ninguém sabe direito o que aconteceu lá dentro, mas quando acharam Maria de manhã, ela estava escondida embaixo da cama. E desde então, nunca mais falou uma palavra. Nenhum nada. O médico disse que foi o susto, que com o tempo ia passar, mas nunca passou. Fomos embora da fazenda naquele mesmo dia. Meu tio dirigiu a caminhonete velha pela estrada de terra, com todo mundo em silêncio. De vez em quando, dava para ouvir minha tia chorando baixinho. Eu ficava olhando pela janela, esperando ver aquela coisa no meio do mato, mas não vi nada. Maria ia do meu lado, agarrada num boneco de pano velho que nunca largava. Os olhos dela pareciam distantes, como se ela estivesse vendo coisa que ninguém mais via. Passaram 20 anos desde aquele dia. Cresci, estudei, arrumei um emprego numa empresa que faz medição de terras. E num desses trabalhos, acabei voltando para aquela região. Quando vi o nome da cidade no mapa, meu coração disparou. Pensei em pedir para me mandarem para outro lugar, mas algo dentro de mim queria voltar lá, entender o que tinha acontecido. Maria ainda estava viva, morava com minha tia na capital, mas continuava do mesmo jeito, sem falar nada. Cheguei na cidade numa segunda-feira. Era um lugar pequeno, onde todo mundo se conhece. Fui para o único hotel da praça, um prédio velho com pintura caindo. O recepcionista era um senhor de cabelos brancos que me olhou estranho quando falei meu nome. "Você é parente daquela família que morava na fazenda do Brejo?" Ele perguntou. Quando disse que sim, ele baixou a voz. "Muita coragem voltar aqui, rapaz." No bar do hotel naquela noite, comecei a puxar assunto com o pessoal. No começo, ninguém queria falar muito, mas depois de umas cachaças o papo fluiu. Um fazendeiro velho, de mãos calejadas e cara enrugada pelo sol, me contou que aquela coisa ainda aparecia por lá. "Semana passada mesmo", ele falou, "perdi 2 vacas leiteiras. Achamos elas de manhã todas rasgadas, como se um bicho grande tivesse atacado. Mas não era ataque de onça, não, que eu conheço bem." Outro homem, mais novo, disse que uma noite viu a criatura tentando entrar pela janela da casa dele. "Os olhos brilhavam no escuro", ele falou, "e fazia um barulho que não era de bicho desse mundo." E daí fiquei sabendo que não era só minha família que tinha sofrido com aquilo. Várias pessoas tinham histórias parecidas. Uns falavam em bicho com focinho de porco e olhos de gato. Outros diziam que era tipo um macaco grande. Mas todos concordavam numa coisa: as balas não pegavam nele. "Já tentamos caçar essa desgraça", disse um homem grandão de chapéu de palha. "Mas é como se as balas passassem direto sem fazer nada." Uma senhora bem idosa, que estava sentada num canto, se aproximou da mesa. Devia ter uns 80 anos, toda enrugadinha, com um lenço na cabeça. "Isso aí não é bicho que se mate com bala", ela falou baixinho. "É o guardião da mata. Meu avô já falava dele. Aparece para castigar quem corta mais árvore do que precisava." Os outros concordaram com a cabeça. Depois que começaram a derrubar a mata para fazer as fazendas, ele começou a aparecer mais, disse outro velho. "Fiquei com aquilo na cabeça a noite toda. Lembrei que antes da gente ir embora, meu tio tinha começado a limpar um pedaço grande de terra para fazer mais pasto. Derrubou muita árvore antiga. Árvores que, segundo ele, estavam ali desde o tempo do Império. No outro dia, fui até a antiga fazenda. O novo dono tinha cercado tudo com arame e placa de proibida a entrada. Mas achei um lugar na cerca onde dava para passar. O mato tinha tomado conta de quase tudo. A casa velha ainda estava lá, mas toda quebrada e caindo aos pedaços.
Fui devagar até o quarto onde eu e Maria dormíamos. A janela por onde aquela coisa tentou entrar ainda estava lá, agora sem vidro. De repente, ouvi um barulho vindo do mato. Um galho quebrado, folhas se mexendo. Meu corpo todo gelou. O coração disparou tanto que achei que ia morrer ali mesmo. Fiquei parado, sem conseguir me mexer, olhando para o barulho. E por um segundo, juro que vi 2 olhos verdes brilhando entre as árvores, me observando. Saí correndo dali, tropeçando nas pedras, com a sensação de que algo vinha atrás de mim. Voltei para o hotel quase sem ar, com as roupas sujas de terra e as mãos todas arranhadas. O recepcionista me olhou assustado, mas não falou nada. Fui direto para o meu quarto e tranquei a porta. Fiquei sentado na cama um tempão, tentando respirar direito. Minha cabeça só pensava em Maria, naquela coisa do mato, nas histórias que ouvi. Na mesma noite voltei ao bar. Os mesmos homens da outra noite estavam lá e me contaram mais coisas. Um deles falou que um fazendeiro vizinho tinha organizado uma caçada uns anos atrás. Juntaram uns 20 homens, todos armados, e foram atrás do bicho. Entraram na mata de noite com lanternas. Só voltaram de manhã brancos, que nem papel, com cara de quem tinha visto o diabo. Nunca mais quiseram falar do que aconteceu lá dentro. Foi quando um rapaz jovem, que tinha ficado quieto até então, se aproximou. Meu pai estava nessa caçada, ele disse baixinho. Antes de morrer, ano passado, ele me contou o que viram. Disse que conseguiram cercar o bicho numa clareira. Atiraram todos juntos, mas as balas atravessavam ele como se fosse feito de fumaça. Daí o bicho olhou nos olhos de cada um deles, um por um. E quando olhava, era como se visse dentro da alma. Meu pai disse que viu nos olhos dele todas as árvores que tinha derrubado na vida, todos os bichos que tinha matado sem precisão. Disse que foi o pior momento da vida dele. Terminei meu trabalho naquela região e voltei para a cidade. Nunca mais pisei naquele lugar. Mas até hoje, quando chove forte e o vento bate na janela, acordo no meio da noite, achando que vou ver aqueles olhos verdes me encarando do outro lado do vidro. E penso na minha prima Maria, que em 20 anos nunca mais falou uma só palavra. O que será que ela viu naquela noite que foi tão terrível a ponto de roubar sua voz para sempre? Tem coisas na vida que é melhor nem saber. Fiquei 10 anos fora do Brasil, trabalhando lá nos Estados Unidos, e aí resolvi voltar para a fazenda dos meus pais depois que eles faleceram. Era uma propriedade pequena, mas boa, sabe como é. Quando cheguei, nossa, tudo estava meio abandonado, mato alto, cerca caindo. Os vizinhos até me ajudaram no começo, e uma coisa que todo mundo falava era sobre o tal do seu Estevão, um senhor que morava numa cabana do outro lado da cerca. Logo no primeiro dia, vi ele passando perto da divisa. Era um homem magro, todo curvado, vestido com roupas surradas. Levantei a mão e falei bom dia, mas ele nem olhou para mim direito. Pensei, deve ser tímido, né? No dia seguinte tentei de novo, e nada. O pessoal do povoado me falou que ele era curandeiro, que conhecia umas ervas e tal. Mas ninguém gostava muito de pedir ajuda para ele. Tinha algo estranho ali. Passou uma semana e eu comecei a reparar que sempre que eu estava trabalhando perto da divisa, de repente dava aquela sensação de estar sendo observado. Sabe aquele arrepio na nuca? Então, quando virava, às vezes via ele parado, me olhando de longe. E quando nossos olhos se encontravam, meu Deus do céu, eu sentia um frio na barriga que não dá nem para explicar. Os olhos dele eram claros, meio amarelados. Pareciam os olhos de um gato, sei lá. Daí meu coração disparava, eu ficava com as mãos suando e tinha que sair de perto. Uma tarde, eu estava arrumando a cerca e vi o seu Estevão saindo da cabana dele carregando umas sacolas. Fiquei curioso, sabe como a gente é, e aí segui ele de longe, escondido. Ele entrou numa trilha no meio do mato e foi andando por uns 15 minutos.
Eu ia atrás, pisando devagar para não fazer barulho. De repente, ele parou numa clareira pequena. E o que vi ali... não era coisa normal, não. Ele tirou das sacolas uns bichos mortos, parecia que eram galinhas, e um animal maior que não consegui identificar. Aí começou a falar numa língua esquisita, acendeu umas velas pretas no chão e começou a beber um negócio escuro numa garrafa. Fiquei paralisado, sem conseguir me mexer, só olhando, quando ele pegou uma das galinhas e mordeu o pescoço dela, assim, crua mesmo. Meu estômago revirou. Queria sair correndo, mas minhas pernas não obedeciam. Era como se algo me segurasse ali. Aí ele levantou a cabeça de repente, e juro, parecia que ele sabia que eu estava lá. Consegui me esconder atrás de uma árvore antes que ele me visse, e depois de uns minutos, saí rastejando de lá e corri feito um doido para casa. Naquela noite, não consegui dormir direito. Virava de um lado para o outro na cama, suando frio. E quando finalmente peguei no sono, tive um pesadelo horrível. Vi o seu Estevão vindo na minha direção, mas os olhos dele não eram mais amarelados, não. Estavam pretos, totalmente pretos, sem parte branca, sem nada. E ele sorria de um jeito que me dava calafrios. Acordei gritando, com o coração quase saindo pela boca. A luz da lua entrava pela janela e eu podia jurar que tinha uma sombra parada ali perto da porta do quarto. Acendi a luz correndo e não tinha ninguém, mas mesmo assim não dormi mais. Os dias foram passando e os pesadelos continuavam. Toda noite a mesma coisa. O velho vindo na minha direção com aqueles olhos pretos. Tentei até tomar chá de camomila antes de dormir, mas não adiantou nada. E durante o dia, às vezes, eu via ele do outro lado da cerca, sempre me olhando. O pessoal do povoado percebeu que eu não estava bem e me falou: "Cuidado com o seu Estevão, ele tem olho ruim." Daí uma senhora mais velha me deu um patuá para usar no pescoço, disse que era proteção. Usei, claro. A gente não brinca com essas coisas, não. Aí num dia de chuva, eu estava voltando de uma ida ao mercado quando vi o seu Estevão parado no meio do caminho para minha casa. A chuva caía forte, mas ele nem se mexia, só ficava ali debaixo d'água me encarando. Parei o carro e pensei em dar meia volta, mas já era tarde. Ele veio andando na minha direção, devagar. Quando chegou perto, olhou dentro dos meus olhos e, meu Deus, os olhos dele estavam pretos, igualzinho do sonho. Não tinha nada de amarelo, era tudo escuro como a noite. Ele bateu na janela do carro e falou: "Você não devia ter me seguido. Agora eu sei quem você é por dentro." Meu corpo todo tremeu. Fiquei sem ar, minha vista escureceu por uns segundos. Dei partida no carro e saí dali cantando pneu. No dia seguinte, coloquei a fazenda à venda, nem me importei com o preço. Só queria sair dali o mais rápido possível. Voltei para os Estados Unidos e nunca mais pisei naquela região. Dizem que o seu Estevão ainda está lá. E o pessoal continua avisando quem chega: "Não olhe nos olhos dele ou ele vai ver sua alma."